Olá, pessoal, bom dia. Nosso grupo hoje vai apresentar o trabalho sobre paciente com DPOC, como atender. Nós vamos falar sobre a bronquite crônica e sobre o enfisema pulmonar. Falaremos sobre a definição dessas doenças, sobre a epidemiologia, a etiologia, a diferença, né, entre elas, os sinais, os sintomas, o tratamento e, por último, falaremos do protocolo de atendimento, né, odontológico para esses pacientes. Vamos começar então falando sobre a definição de DPOC. Essa sigla significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse termo é um termo utilizado para caracterizar essas doenças pulmonares que causam a limitação, né, a obstrução das vias aéreas pertencentes ao pulmão. Essas doenças, elas são crônicas, como o próprio nome já diz, e são parcialmente reversíveis, ou seja, ainda não há cura conhecida para essa doença. E geralmente elas são progressivas, então tendem a progredir com o passar do tempo. Então é muito importante um diagnóstico precoce, né, para aquele paciente, para que se inicie logo o tratamento. As duas doenças mais comuns, né, descritas dentro do DPOC é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Porém, a via de obstrução dessas duas doenças ocorrem de formas diferentes. Na bronquite, como a gente pode visualizar na primeira imagem, há uma inflamação e o excesso de produção de muco nos brônquios. Já no enfisema, os alvéolos acabam crescendo, se unindo, perdendo a elasticidade e a força para expulsar o ar. Então, por isso que há a dificuldade da respiração. Essa doença é uma doença assim, muito séria, que acomete muitas pessoas, tem uma taxa de mortalidade assim, muito grande. Entre os sintomas, como dificuldade de respirar, tanto na expiração quanto na inspiração, tosse, são sintomas, assim, às vezes muito difíceis de diagnosticar como DPOC, porque são os sintomas que acabam sendo muito parecido com outras doenças. E isso é ruim, né? Assim, o diagnóstico tardio do DPOC, porque é uma doença que, como eu falei, conforme o tempo vai passando, ela vai evoluindo progressivamente. E aí o paciente acaba perdendo muita qualidade de vida, né? Porque, imagina, dificuldade para respirar, dificuldade para realizar atividades. Às vezes o paciente pode chegar no nível de ter dificuldade para subir uma escada, para fazer atividades cotidianas, né, que seriam fáceis, acabam se tornando bem complicadas. Então, por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Até para que não haja situações agudas, né, de exacerbações, em que o paciente precise ficar hospitalizado, ou mesmo vindo a morrer. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que a taxa de mortalidade dessas doenças são bem elevadas. Nós trouxemos aqui nesse slide, algumas informações do Ministério da Saúde, do Boletim Epidemiológico de 2016, mostrando que a bronquite e o enfisema, né, assim como outras doenças pulmonares crônicas e obstrutivas, representam a principal causa de óbitos, né? Isso foi uma tabela dos anos de 2003 e 2013, e a gente pode observar que o índice de óbitos é muito elevado, está em torno de 58,4%, bem como as taxas de internação hospitalar também, está em torno de 25,8%. Então, assim, as doenças respiratórias crônicas, elas foram a terceira causa de morte no Brasil em 2011.
e representam 7% da mortalidade global. Então, é uma taxa bem elevada, é uma doença muito séria, e que provavelmente a gente vai se deparar com um paciente ou já diagnosticado com a doença, ou ainda não diagnosticado, né, mas que apresente algumas características. Então, é super importante a gente conhecer. Esse outro gráfico também foi retirado desse mesmo documento, né, do Boletim Epidemiológico de 2016, e mostra para a gente as médias de taxa de mortalidade dessas doenças respiratórias crônicas, segundo o sexo e a faixa etária, também nos anos de 2003 e 2013. Então, a gente consegue observar que afeta mais a população adulta, tendem a aumentar, né, conforme a idade, e é maior entre os homens. Falando um pouquinho da etiologia do DPOC, sem sombra de dúvidas, a principal causa é o tabagismo, né? É o hábito vicioso do fumo. Existem outras possíveis causas, como, por exemplo, a exposição à queima de biomassa, que aí entra carvão, lenha, como também exposições a vapores industriais ou poluição ambiental, mas sem sombra de dúvidas, o cigarro, né, o tabagismo é o que lidera aí a principal causa, né? De fumar contribui de 80% a 90% da mortalidade, né, associada ao DPOC, tanto entre homens quanto entre mulheres. A gente trouxe também aqui alguns dados, também do CID-10, né, de 1997. No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa de dependência da nicotina. Então, a gente tem um total aí de 156.216 mortes anuais que poderiam ser evitadas. E o peso maior dessas doenças está dividido dessa forma, ó. 34.999 são as doenças cardíacas e logo depois vem as mortes por DPOC, 31.120. Nós, como futuros, né, profissionais da saúde, temos um papel assim muito importante no sentido de encorajar, de motivar o paciente a abandonar, né, esse hábito do fumo. Então, é de suma importância a gente esclarecer para o nosso paciente os malefícios desse hábito, e tentar motivá-lo, instruí-lo para que esse hábito seja abandonado. Então é isso, gente. Eu fui a Ana Carolina, apresentei esses slides e eu vou passar agora para o meu próximo colega. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Beatriz Aredes Diniz e eu vou falar sobre a bronquite e sobre o enfisema pulmonar. O que são essas doenças? Bronquite crônica. A bronquite crônica é uma condição associada à produção excessiva de muco traqueobrônquico, isto é, no nível do brônquio, suficiente para causar tosse crônica com expectoração por pelo menos 3 meses do ano e durante pelo menos 2 anos consecutivos. O enfisema pulmonar. Ele é definido como uma distensão anormal dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, devido à destruição das paredes e septos alveolares, no nível dos ácidos. Essas duas doenças são descritas como entidades individuais, mas com frequência representam a sua progressão. Dessa forma, os pacientes podem apresentar sintomas sobrepostos, fazendo com que a diferenciação seja difícil. Em função da possível capacidade de sobreposição dos sintomas clínicos, recentemente, os especialistas têm recomendado a avaliação da função pulmonar para auxiliar os médicos nos diagnósticos e na classificação dessas doenças. Agora eu vou falar um pouco sobre as alterações patológicas das duas. Apesar da bronquite crônica e o enfisema desencadearem a obstrução das vias aéreas, as respostas fisiopatológicas a cada uma das entidades são diferentes.
Na bronquite crônica, por exemplo, as alterações patológicas consistem no espaçamento das paredes dos brônquios associado ao infiltrado inflamatório, aumento do tamanho das glândulas mucosas e hiperplasia das células caliciformes. A obstrução é causada pelo estreitamento das pequenas vias aéreas, aumento da produção de muco e colapso das vias aéreas periféricas em função da perda do surfactante, como podemos observar na figura acima. A obstrução está presente tanto na inspiração quanto na expiração. Já no enfisema, ao contrário, o cigarro causa lesão no epitélio alveolar e desencadeia a liberação de mediadores inflamatórios que atraem neutrófilos ativados. Esses neutrófilos liberam enzimas, a elastase, que destroem as paredes dos alvéolos, o que resulta no alargamento dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais e a perda da capacidade de retorno elástico dos pulmões, como podemos observar na figura abaixo. A obstrução é causada pelo colapso desses espaços aéreos dilatados e sem suporte durante a expiração, e não ocorre durante a inspiração. O aumento da suscetibilidade para o desenvolvimento do enfisema ocorre em fumantes e em pacientes que possuem deficiência em alfa-1, antitripsina. Essa enzima, que é fabricada no fígado, neutraliza a elastase neutrofílica. Bom dia, meu nome é Luísa e começarei falando sobre sinais e sintomas. Então, esses sintomas que geralmente são motivo do paciente procurar um médico, como em bronquite crônica, que tem seu início em pessoas de meia idade, 50 anos, sintomas característicos como tosse, expectoração, que é aquela tosse crônica, com produção abundante de muco. Esse paciente também tem a tendência de ser sedentário, levando ao excesso de peso, e também são cianóticos, edematosos e ofegantes. Seu PCO2 é elevado e PO2 diminuído, em comparação ao enfisema pulmonar, que costuma ocorrer em idade avançada, 60 anos. Os pacientes apresentam dispneia grave ao esforço, mesmo com a tosse mínima. Suas paredes torácicas são em forma de barril, assim que é dilato, e ao longo do tempo que progride essa doença, a perda de peso do paciente. E seu PCO2, ao contrário, normal e PO2 diminuído. Agora os achados laboratoriais dessa doença, que é um meio fundamental para o diagnóstico, por conter a determinação da gravidade dessa doença. E como é feito esse exame? É feito pelo volume de expiração forçada durante 1 segundo. Logo, quando a expiração forçada em 1 segundo é maior que 80% do valor previsto, a DPOC é leve, sendo DPOC moderada menor ou igual a 80%, e em estágio terminal, quando é menor de 50%. E tem as radiografias, como exames complementares, também ajuda para o diagnóstico. Nos achados radiográficos para bronquite, é visto evidências de vasos sanguíneos proeminentes e coração aumentado, ao contrário de enfisema pulmonar, que evidencia hiperinflação e o coração é pequeno. Bom dia, eu sou Ricardo Kochman e vou estar falando sobre o tratamento médico da DPOC. Atualmente, não há cura conhecida para a DPOC, porém existem medidas para melhorar a qualidade de vida do paciente e prevenir a progressão da doença. E é fundamental que a intervenção médica seja o mais precoce possível. Dentre as medidas paliativas, é essencial que o paciente interrompa o tabagismo e a exposição aos poluentes ambientais e agentes irritantes pulmonares, a fim de limitar a progressão da doença. Também é recomendada uma boa alimentação, prática regular de exercícios e hidratação adequada. Também a vacinação anual contra pneumococos e o vírus influenza. E o tratamento agressivo da infecção pulmonar com antibiótico-terapia e oxigenoterapia de baixo fluxo contínuo. Dentre os medicamentos utilizados, a primeira opção para o alívio dos sintomas da DPOC são os anticolinérgicos, que bloqueiam a acetilcolina, a broncoconstrição e broncodilatadores beta-2 adrenérgicos. A segunda opção é a inalação de corticosteroides combinados com a agonista beta-2 de ação prolongada. A terceira opção é a teofilina, que é utilizada junto à inalação de broncodilatadores nos pacientes mais graves.
e provoca um leve relaxamento das células musculares lisas brônquicas por meio do bloqueio dos receptores de adenosina, pela inibição da formação de adenosina fosfato cíclica, assim como pelos seus efeitos imunomoduladores. Olá, meu nome é Mariana Flores e eu vou dar continuidade ao trabalho. Bom, vou falar sobre a parte de tratamento odontológico para pacientes com DPOC. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que é papel do cirurgião dentista incentivar aqueles que fumam a parar com tal hábito nocivo. E eu consegui achar alguns dados bem interessantes na forma de números e porcentagens que mostram pra gente o quão grave é essa doença. Então vamos lá. A maioria dos pacientes com DPOC apresentam um histórico de tabagismo. Estima-se que cerca de 85 a 90% das mortes por DPOC são causadas pelo tabagismo, sendo que fumantes de cigarro apresentam um risco de 10 a 14 vezes maior de morrer por essa doença. Um exemplo de abordagem de tratamento e intervenção seria a terapia de reposição de nicotina, TRN. A TRN tem como objetivo reduzir os sintomas de abstinência, que surgem quando o paciente tenta parar de fumar. A TRN existe na forma de adesivos cutâneos que liberam nicotina lentamente, na forma de goma de mascar, sprays nasais, orais, dentre outros. Dessa forma, o paciente não terá contato com o monóxido de carbono e o alcatrão, presente no cigarro ou no tabaco. Agora vamos para os pontos mais importantes para o atendimento odontológico em pacientes com DPOC. Número 1. Evitar tratar o paciente se houver infecção das vias aéreas superiores. Bom, antes de iniciar os procedimentos odontológicos, os dentistas devem avaliar o grau de controle da doença. O paciente que apresentar respiração encurtada em repouso, tosse produtiva, infecção respiratória nas vias aéreas superiores e saturação de O2 inferior a 91% é considerado instável, logo deve ser reagendado. Número 2. Usar anestésico local normalmente. Sabe-se que nenhuma contraindicação foi identificada para o uso de anestésico local. Contudo, a realização de bloqueio mandibular bilateral ou bloqueio palatino bilateral podem causar uma sensação desagradável. Número 3. Evitar o uso de lençol de borracha em pacientes com doença grave. Porém, se o lençol de borracha for imprescindível, o cirurgião dentista poderá administrar oxigênio de baixo fluxo umidificado para aliviar a sensação desagradável das vias aéreas. 4. Usar a oximetria de pulso para monitorar a saturação de oxigênio. Isso é muito importante, pois caso a oximetria do paciente caia muito, o cirurgião dentista poderá reverter a situação prontamente. 5. Usar oxigênio suplementar de baixo fluxo, 2 a 3 litros por minuto, quando a saturação de oxigênio diminuir para 91%. Diminuir para menos de 91%, no caso. Por isso que é tão importante o controle pela oximetria, porque caso esse oxigênio diminua muito, o cirurgião dentista poderá utilizar esse oxigênio suplementar. 6. Evitar a sedação por inalação de óxido nitroso em pacientes com DPOC grave e enfisema, pois esse gás pode se acumular nos espaços aéreos do pulmão acometidos pela doença. Se for administrado a pacientes com bronquite crônica, o fluxo deve ser reduzido para uma taxa que não seja maior que 3 litros por minuto. Além disso, o cirurgião dentista deve considerar que o tempo de indução e recuperação com o óxido nitroso nesses pacientes será 2 vezes maior do que em pacientes saudáveis. 7. Considerar o uso de diazepam oral em baixa dose ou outros benzodiazepínicos, pois eles podem causar a sensação de boca seca, que é a xerostomia. 8.
Evitar o uso de barbitúricos, narcóticos, antihistamínicos e anticolinérgicos. Os barbitúricos, para quem não sabe, são fármacos do grupo de substâncias depressoras do sistema nervoso central. Hoje em dia são pouco usados, mas ainda são utilizados para tratamento de distúrbios convulsivos. Tanto eles quanto os narcóticos possuem essa capacidade depressora do sistema respiratório. Já os anticolinérgicos e antihistamínicos devem ser utilizados com cautela, devido às suas propriedades ressecadoras e do resultante aumento na tenacidade do muco. 9. Esteroides suplementares podem ser necessários se o paciente estiver em uso de esteroides e um procedimento invasivo estiver planejado. Tudo isso devido à supressão da glândula suprarrenal. 10. Evitar o uso de eritromicina, antibióticos macrolídeos e de ciprofloxacina em pacientes que usam teofilina, porque, como já falado pelo Ricardo, ela é destinada para o tratamento e prevenção de broncoespasmo. E todos esses medicamentos citados no número 10, eles podem retardar o metabolismo da teofilina, o que resultaria então em toxicidade. 11. Não usar anestesia em ambiente ambulatorial por questão de segurança. 12. Os pacientes devem ser colocados na cadeira odontológica em posição semi-supina ou vertical para o tratamento, em vez da posição supina, que é quando o paciente está totalmente deitado em 180 graus. Bom, e existe algum tipo de modificação no tratamento de pacientes que possuem DPOC? A resposta é não. Modificações técnicas não são necessárias no planejamento do tratamento em pacientes com DPOC. Agora, vou estar falando sobre as complicações e manifestações bucais da DPOC. Os pacientes que são fumantes crônicos apresentam aumento da probabilidade de desenvolver halitose, manchas extrínsecas nos dentes, estomatite nicotínica, além de doença periodontal e câncer de boca. E essas são as referências bibliográficas que a gente usou nesse trabalho.